Êxodo capítulo 28. As vestimentas sacerdotais. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos, com ele, para que sejam sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar, para que sirva como sacerdotes. 2. Farás para Arão, o teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem dignidade e honra. 3. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. 4. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete, um sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. 5. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O colete sacerdotal. 6. Farão o colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro sobre linho fino traçado e fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 7. 2 ombreiras nele serão fixadas e ele será atado por suas extremidades. 8. O cinturão e o colete que por nele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino traçado, e de fios de ouro, e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 9. Tomarás 2 pedras de ônix, cravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 10. 6 nomes em uma pedra, e outros 6 nomes na outra pedra, por ordem de nascimento. 11. Como faz quem trabalha em lapidação, para a incisão de um selo, cravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida, as prenderá com filigramas de ouro. 12. Costurando-as na ombreira do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença de Yahvé para a memória. Glória a Deus. 13. Farás também engates de ouro. 14. E 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, fixará as correntes trançadas nos engates. O peitoral das decisões. 15. Farás um peitoral do julgamento. Tu o farás artisticamente bordado como o colete sacerdotal, de linho fino traçado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 16. Terá o formato quadrado, como 1 palmo e centímetro de comprimento, 1 palmo de largura e dobrado em 2. Colocarás nele engastes de pedra preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, e um topázio e um berilo. 18. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata, uma améstica. 20. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. 21. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel. 12. Como seus nomes nas pedras estarão cravadas, como o selo de cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. 22. Farás para o peitoral correntes traçadas como um cordão de ouro puro. 23. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás nas extremidades do peitoral. 24. Passará 2 correntes de ouro por 2 argolas nas extremidades do peitoral. 25. Fixarás as 2 pontas das correntes dos 2 engastes e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal e na sua parte dianteira. 26. Farás 2 argolas de ouro
e a porás nas duas pontas do peitoral e na sua orla interior junto ao colete sacerdotal. 27. Farás igualmente 2 argolas de ouro e porás as 2 ombreiras do colete sacerdotal na sua parte inferior dianteira, perto de uma juntura sobre o cinturão do colete sacerdotal. 28. O peitoral será preso através de suas argolas, as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste ligado ao peitoral ao cinturão para que não separe do colete sacerdotal. 29. Toda vez que Arão entrar no recinto do Santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé, o Senhor. 30. Porás também no peitoral o juízo de os urins e os tumins, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença de Yahvé, o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. O manto santo, o manto sagrado. 31. Farás um manto do colete sacerdotal, inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma cobertura para a cabeça. No centro, em torno dessa abertura, haverá uma obra tecida como uma gola, para que não se rasgue. 33. Ao redor da orla inferior do manto bordarás romãs com fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas como um pequeno sino de ouro. 34. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, em seguida outro sino e outra romã. Aleluia. 35. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som do sino será ouvido quando ele entrar no santo na presença de Yahvé, o Senhor. E quando ele sair, dessa maneira não perecerá. O sinal da consagração. 36. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos consagrados a Yahvé, o Senhor. 37. Ela será atada na parte dianteira do turbante com uma fita azul celeste. 38. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação ao procedimento sagrado ao fazerem todas as suas ofertas. Este sinal será continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que suas ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. 39. Tecerás uma túnica e um turbante como linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Vestimentas dos filhos de Arão. As vestimentas dos filhos de Arão. 40. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões, tu lhe farás também mitras, a fim de que lhe exaltar a honra e a dignidade. 41. E assim vestirás o teu irmão Arão, bem como seus filhos, depois ungirás e darás a eles a investidura e os consagrarás para que me sirva como sacerdotes. 42. Faz-lhe também calções de linho que vão de cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. 43. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro ou nos momentos em que aproximarem do altar, a fim de ministrar no santuário, para que não incorra em culpa e sejam mortos. Isso será um decreto sagrado e perpétuo de Arão para toda a sua posteridade depois dele. Deus todo.